Então, nossa live de hoje é os 5 mitos da coluna sem dor. E é muito interessante, eu decidi fazer essa live, os 5 mitos da coluna sem dor, porque temos muitos mitos em cima em relação da coluna, em relação àquilo que pode melhorar, aquilo que não pode, aquilo que dá para ficar bom, aquilo que... como que a gente pode mudar a nossa percepção, mudar um pouquinho a nossa vida e realmente poder ter uma coluna mais saudável, ter uma vida mais saudável, com qualidade. Então, a nossa proposta de hoje nessa live é conversar um pouquinho, quebrar um pouquinho desses paradigmas e te dar um novo olhar sobre saúde e doença, tá bom? Então, eu sou o Dr. Rodrigo Sanches, sou fisioterapeuta, eu sou especialista em osteopatia e terapia manual e em nova medicina germânica. E um pouquinho da minha história, né? Eu decidi que eu queria ser fisioterapeuta quando eu tinha uns 10 anos de idade, quando o meu avô ficou muito doente e precisou de fisioterapia. E por alguns momentos onde eu via, né, aquele ser humano bastante debilitado, onde ele precisava de ajuda para tudo. Meu avô sofreu bastante nos últimos anos de vida dele, passou muitos anos de cama, e naquele momento ia lá um fisioterapeuta cuidar dele, né? E aquilo me tocou muito, foi muito bonito ver aquilo, ver um ser humano cuidando de um ser humano. Então, desde aquele momento, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Eu queria cuidar das pessoas, e mais do que isso, quando eu fui, né, quando eu fiz 17 anos, eu fui para a faculdade, fui cada vez mais me apaixonando pela fisioterapia. Quando eu me formei, eu fui fazer minha formação em osteopatia, que foi uma outra surpresa incrível na minha vida. E cada passo que eu dava, eu tinha certeza absoluta que eu estava no caminho certo. E mais do que, né, esse estímulo que eu tive, né, de ver o que o meu avô passou, mais do que cuidar de pessoas, eu queria ajudar a evitar que as pessoas chegassem a ficar com uma forma que meu avô ficou, né? Foi muito difícil para ele, para toda a família, todo o sofrimento que ele passou. Então, eu sempre busquei muito conhecimento, muitas ferramentas, e principalmente na integração do corpo e da mente. Cada passo que eu dava, cada curso que eu fazia, mais ficava claro que é importante a gente saber e entender essa integração que existe do corpo e da mente, né? Então, eu fiz muitas formações, eu busquei conhecimento com profissionais do mundo todo. Desculpa. Busquei informações com profissionais do mundo todo, com, por exemplo, a posturologia, com Bernard Bricot, que é um francês. O meu curso de coaching eu fiz com Bernie Zert, que é um alemão, e com a Arlene Davis, uma americana. Eu estudei com o Tony Robbins, que é o maior coach que existe no mundo. Eu estudei com a Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, criador da constelação familiar. Estudei com o Steve Hausler, que é um grande difusor da constelação familiar aplicada à saúde. Estudei muito a nova medicina germânica, fiz uma formação, né, uma especialização inteira em nova medicina germânica e em osteopatia. E nesse caminho foi cada passo que eu dava, né, foi consolidando cada vez mais aquilo que eu estava buscando. E esses 11 anos, né, de caminhada, de jornada, só me fizeram ter a certeza que eu estava no caminho certo. E eu pude perceber que, né, ao longo desse tempo, mesmo com todas essas ferramentas que eu vim adquirindo, existia muitos empecilhos que realmente impedia as pessoas de se curarem. E eu fui percebendo que, na verdade, eram muitos mitos que existiam, né? Não era, na verdade, algo real. Muitas coisas que não permitem que as pessoas se curem é porque realmente são verdadeiros mitos
histórias, coisas que vêm sendo contadas e repetidas, até mesmo por profissionais da área da saúde, e que infelizmente não ajuda as pessoas a realmente encontrar um caminho para a cura. Então, eu decidi fazer, por exemplo, essa live para quebrar alguns paradigmas, né? Então, o motivo dessa live hoje é para que a gente possa quebrar alguns paradigmas, para que a gente possa ter aí um novo modelo de saúde, um novo modelo de entender o que verdadeiramente é saúde e doença. E também, o motivo dessa live é porque eu posso ajudar um número maior de pessoas. Dentro do meu consultório, até mesmo por conta das horas, eu tenho um tempo, né, para atender as pessoas. Então, o meu horário fica restrito, mesmo que eu faça palestras que acaba atingindo um número maior de pessoas, a internet é uma ferramenta que nos permite atingir um número significativamente maior. E isso faz parte da minha missão, né? A minha missão de levar essa nova medicina, de levar esse novo olhar sobre saúde e doença, de ajudar principalmente as pessoas a enxergarem que ter uma vida mais leve, ter uma vida mais saudável, é muito mais simples do que a gente imagina. Não é fácil, tá? Que fique muito bem claro que todo caminho nunca ele é fácil, porém ele é muito simples. E todo esse conhecimento que eu venho trazendo para as pessoas faz com que literalmente a gente possa viver a vida de uma forma mais leve. Isso é mais importante, para que a gente possa, muitas vezes, tirar o peso que existe das nossas costas, e isso literalmente é um processo muito intenso que nos ajuda no processo de cura. Então, a minha missão é literalmente ajudar as pessoas no processo de cura, cada um da sua maneira, cada um com aquilo que precisa, e a minha missão justamente é levar conteúdo, levar ferramentas, levar o máximo de informação, de conhecimento profundo, porque hoje a gente está aí num mar de conhecimento, né? Porém, um mar de conhecimento muitas vezes raso, né? Então, o que eu estou propondo aqui é que a gente aprofunde muito esse conhecimento relacionado à nossa coluna, relacionado à nossa vida, relacionado à nossa saúde. E também hoje, nessa live, eu quero apresentar para vocês o curso do Corpo, Mente e Cura. Se você ainda não viu, né, o curso que eu lancei na semana retrasada, que é um curso que vai ser 100% online, um curso onde eu trago toda a minha experiência nesses 11 anos, em todas essas formações que eu fiz, toda a minha experiência de consultório, de cursos, palestras, tudo que eu já ajudei as pessoas, eu compilei isso dentro de um curso de 6 meses, com aulas semanais, está ficando um curso incrível, várias pessoas já estão assistindo as aulas, já compraram o curso, já estão assistindo, e tenho certeza que se você decidir fazer parte também desse grupo de pessoas, desse grupo seleto de pessoas, como é a primeira vez que eu estou fazendo, um grupo seleto de pessoas, eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, esses são os 4 motivos da nossa live de hoje. E vamos lá, né? 5 mitos da coluna sem dor. O que te impede de ter uma coluna saudável e ter também qualidade de vida? E eu digo muito claramente, o que te impede são mitos. Mitos, histórias que foram criadas ao longo do tempo, que literalmente impede a gente de ter uma coluna saudável, uma qualidade de vida. Então hoje eu vou mostrar para você os 5 principais mitos que impedem você de ter uma coluna saudável, de ter uma coluna sem dor. Primeiro mito, um mito que muitas pessoas sofrem com a hérnia de disco. É muito comum as pessoas terem hérnia de disco. E eu vou te dizer que eu já quebro esse paradigma, porque é muito comum pessoas terem hérnia de disco e não ter absolutamente nenhum sintoma. Como é que pode uma pessoa ter uma hérnia de disco e não ter sintoma? Por quê? Porque a hérnia de disco em si não é um problema tão extraordinário como é colocado para as pessoas. A hérnia de disco é uma disfunção, existe ali um desequilíbrio na coluna, seja na coluna lombar, que é a mais comum,
mas é muito comum as pessoas terem hernia de disco na região cervical, pode ter com menos frequência, mas também na coluna torácica. Porém, é uma patologia que acontece por conta de alguns desequilíbrios que acontecem no nosso corpo. Porém, por que a hernia de disco é o primeiro mito? Né? A hernia de disco só se resolve com cirurgia. Por que isso é um mito? Porque raramente é necessário tratar a hernia de disco com cirurgia. A hernia de disco é apenas um processo final de vários desequilíbrios, de várias disfunções que existem no nosso corpo, e como processo final ocorre uma hernia de disco. Então, ela pode acontecer por disfunções nos meus pés, por disfunções no meu quadril, por disfunções em outras partes da coluna. Aí, por exemplo, é muito comum a gente ter as pessoas desenvolverem hernia de disco na região de L4 e L5, que são as duas últimas vértebras da coluna lombar. Aquela região é uma região onde suporta muita carga. Então, se eu tenho alguma outra região que está bloqueada, por exemplo, é muito comum ter bloqueios na parte mais acima da coluna lombar, em L1, L2, são regiões onde vão ter diminuição, uma restrição de movimento. E para compensar essa região, que não está movimentando, a parte mais abaixo, L4, L5, vai movimentar em excesso. Quando acontece isso, é aí que surge a hernia de disco. Então, por que não se deve normalmente... olhe lá ainda, tá? Isso é um estudo que diz que 95% dos casos tem chance só com fisioterapia especializada. Então, quer dizer que 5% exigiria uma cirurgia, e ainda eu acho que é até muito. Por quê? Porque, como eu falei, a hernia de disco é só um processo final, precisa tratar aquilo que está causando o desequilíbrio, que seria, por exemplo, a parte acima da coluna lombar. Teria que tratar L4, L5, por exemplo, com técnicas de terapia manual, como a osteopatia, desbloquear a coluna, porque aí a parte onde existe a hérnia, ela volta a se reequilibrar novamente. O nosso corpo é um sistema, está tudo conectado, está tudo funcionando em equilíbrio. Quando uma região não funciona direito, outra trabalha em excesso para compensar aquela região. Então, por isso que a hernia de disco não deve ser tratada com cirurgia, porque ela só é uma consequência final. Se eu vou lá, faço uma artrodese, que é a cirurgia mais comum da hernia de disco, eu vou estabilizar aquela região, eu vou diminuir o movimento daquela região. Só que eu não vou tratar a causa do problema, eu vou tratar apenas uma consequência. Então, muitas vezes, é muito comum pessoas chegarem no meu consultório, depois de terem feito cirurgia, alguns meses depois, e já está com dores novamente, e às vezes até com dor pior do que estava antes mesmo de fazer a cirurgia. Então, por isso, ao meu ver, principalmente das pessoas que trabalham da forma que eu trabalho, com fisioterapia ortopédica, fisioterapia com osteopatia, tem uma visão um pouco mais natural do tratamento de hernia de disco. Então, o tratamento conservador, com fisioterapia e até mesmo medicação, é eficaz em 80% dos pacientes e em 95% com uma fisioterapia especializada. Esse estudo saiu na Revista Brasileira de Ortopedia. Tá? Então, esse é o primeiro mito que está relacionado aí à hernia de disco. Até mesmo saiu um estudo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que mostrou que 50% das cirurgias foram desnecessárias. A fisioterapia especializada é o melhor tratamento conservador. Olha aí, essa é uma imagem de uma hernia de disco, né? Coluna lombar, como eu falei, em L4, L5 e L5, S1. Duas hérnias de disco, aí onde está com um círculo rosinha ali na parte final da coluna. Você pode observar que ali existe uma hernia de disco. Aquele espacinho que está sendo tomado na parte branca ali é a hérnia de disco. E isso, se não for cuidado, se não for tratado, pode causar pinçamentos do nervo ciático, pode causar muita dor lombar, pode causar alterações em órgãos da região abdominal, afetar todo o membro inferior. Então, por isso é muito importante uma fisioterapia especializada, um tratamento especializado para melhorar, para tratar a coluna lombar. Hoje em dia já se diz que
é possível até regredir uma hernia de disco. Antigamente se dizia que uma vez instalada a hernia de disco, ela não regrediria mais, ela não voltaria mais para a normalidade. Porém, hoje já é comprovado, com tratamentos com osteopatia mesmo, e uma vez equilibrada essa coluna, ela volta a funcionar normalmente, regredir para uma protusão discal e até mesmo para uma normalidade. Tá? Então, esse é o primeiro mito. A hérnia de disco não se resolve com cirurgia. Existe tratamento especializado para tratar da coluna da hérnia de disco sem precisar de cirurgia. Então, esse é o nosso primeiro mito. Então, fiquem tranquilos quando, se alguma vez na vida você tiver um problema com hérnia de disco e você for no médico e o médico falar sobre cirurgia, fica tranquilo, fica tranquila, porque na maior parte das vezes não há necessidade. E causa muito medo, né, quando se diz que vai fazer uma cirurgia na coluna, causa muito medo, porque as pessoas ficam com receio de ficar paraplégica, enfim, né, então tem vários medos da cirurgia. Então, fique tranquilo que dá para fazer sim um tratamento com fisioterapia especializada. Eu, principalmente, que trabalho com osteopatia, já tive casos incríveis. Se você não assistiu o workshop, eu mostrei lá a história incrível que vivenciei na minha vida, onde o meu pai, né, teve 2 hérnias de disco após tomar um tombo de bicicleta, ele tinha indicação cirúrgica, e aí eu falei para ele, não, vamos tentar um tratamento, né, com osteopatia, vamos tentar fugir da cirurgia, e deu muito certo, deu tão certo, que ele acabou até fazendo um Ironman depois. E se você quiser saber um pouquinho mais de como foi essa história, eu vou deixar aqui, eu vou colocar aqui o link do curso Corpo Mente Pura, e no vídeo onde eu explico sobre tudo do curso, eu conto também um pouquinho dessa história onde meu pai pôde ficar livre de problemas em relação à hernia de disco e poder fazer um Ironman, que é uma prova onde exige muito da coluna, vai ao nosso corpo ao extremo, né? Então ele pôde comprovar exatamente isso, que muitas vezes realmente não é necessário uma cirurgia, mesmo com indicação médica. O médico já indicou, ele já ia para a cirurgia, e no fim ele acabou conseguindo, né, melhorar sua coluna com um tratamento muito, muito interessante que a gente acabou fazendo. Então entra no site aí, eu acabei de mandar no bate-papo, dá uma olhadinha aí no site, depois que a gente acabar essa live, veja lá o vídeo onde eu conto um pouquinho dessa história do Ironman, que foi uma das histórias mais incríveis que eu já vivenciei dentro do meu trabalho. Esse é o primeiro mito. Então, hernia de disco só se resolve com cirurgia? Mito. Segundo mito, fazer exercício ou caminhada faz mal. Muitas vezes, chegaram pessoas no meu consultório travadas, né, com problemas sérios de coluna, e aí falando assim, o médico me proibiu de fazer exercício. O médico me proibiu de fazer uma caminhada, me proibiu de ir para academia. Eu, particularmente, dificilmente proíbo de fazer algum exercício. Por quê? Movimento é o que traz a cura. Eu me movimentar, o nosso corpo dói, por quê? Porque em algum ponto dele existe uma restrição de movimento. Existe algum bloqueio, existe algo que está travando o movimento. E quanto mais parado eu fico, pior é. Então, se eu fizer uma caminhada, se eu fizer exercícios como o yoga, pilates, musculação, dança, qualquer coisa que você queira, o movimento vai te ajudar. Lógico, poxa, eu tô com a minha coluna travada hoje, eu vou fazer um exercício hoje? Hoje não. Por quê? Porque se você está travado, é importante muitas vezes ter um repouso, ter um descanso. A nossa coluna também precisa de descanso. Ouça o seu corpo, respeite o seu corpo. Porém, proibir de fazer um exercício, proibir de fazer um movimento, isso é um crime para o nosso próprio corpo. É um crime falar isso para o nosso próprio corpo, que a gente não pode se movimentar, que eu estou proibido de fazer um exercício. Não existe isso, tá?
Precisamos olhar para o nosso corpo, ver o que está acontecendo. E sim, em paralelo, sempre com os meus tratamentos, eu sempre indico de fazer principalmente essas 3 atividades: yoga, pilates e musculação. Gosto também da natação, gosto de outros exercícios, mas esses 3 para mim são os mais completos. Em conjunto com uma caminhada, em conjunto com alguns outros exercícios. Então é um mito dizer que fazer exercício ou uma caminhada ou qualquer outro exercício faz mal. Não, não faz. Pelo contrário, fortalece sua musculatura, equilibra seu corpo, faz com que você tenha a possibilidade, né, de fortalecer, estabilizar sua coluna, por exemplo, e passar mais fácil pelas situações que muitas vezes a gente sobrecarrega a nossa coluna. E só através do exercício nós vamos conseguir suportar, né, as cargas que a gente passa na nossa vida, os movimentos que a gente faz. A nossa coluna só não vai travar se a gente tiver um bom fortalecimento, um bom equilíbrio. E como que eu posso buscar um bom equilíbrio, um bom fortalecimento? Através do exercício. Não existe outra forma. Não existe. Tudo que eu vou dizer para vocês é tudo muito simples. Só não é fácil. Por quê? Porque exige esforço, exige dedicação, exige o seu comprometimento, né? Não existe uma fórmula mágica para nada. Existe mudança de padrão de comportamento, mudança de padrão de pensamento e novas atitudes. É isso que é o mais importante. Se eu quero melhorar qualquer coisa na minha vida, eu preciso fazer algo por aquilo, né? E você pode começar com um exercício, nem que seja, nossa, vou até a esquina de casa e volto, porque eu não estou aguentando de dor. Ok, vai até a esquina e volta. Nossa, hoje eu estou conseguindo ir até o portão da minha casa. Vai até o portão e volta. Não posso mais fazer a aula de bike que eu tanto gostava na academia. Pode. Só nos dias que você tiver muito com dor, que estiver incomodando muito, maneira naquele dia. Talvez aquele dia é o dia de você fazer um repouso. Talvez aquele dia é o dia de você descansar. Aí, lógico, mas eu tô com dor faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Poxa, aí você precisa cuidar, né? Precisa fazer realmente um tratamento mais especializado, precisa ver o que está acontecendo com a sua coluna. Mas, fazer exercício ou caminhada faz mal? Não, é um outro mito. Então, esse é o nosso segundo mito. Pode fazer exercício, pode fazer caminhada e não vai fazer mal para a sua coluna. Pelo contrário, vai fazer muito bem. Terceiro mito, o remédio vai me curar. Esse é um dos grandes mitos. Hoje a gente vive numa era onde todo mundo quer as facilidades, né? Todo mundo quer uma pílula mágica que resolva todos os meus problemas. E não existe isso para o trabalho, não existe isso para um emagrecimento, não existe isso para um relacionamento, e também não existe isso para a minha coluna. Não existe um medicamento que vai lá na minha coluna, corrigir as disfunções que existem e simplesmente voltar tudo a funcionar normal. Não existe. Não existe. O que muitas vezes é necessário, sim, um medicamento. Como eu falei, eu estou travado, estou morrendo de dor, e aí, às vezes, realmente é necessário o medicamento, porque ninguém precisa ficar sofrendo. Eu não sou contra os medicamentos, eu sou contra o excesso de medicamento e a automedicação. Isso eu sou contra. Porque, como eu falei, se eu estou com... Hoje, por exemplo, eu acordo, estou travado, estou com muita dor, e eu tenho um compromisso inadiável. Inadiável. Eu não posso respeitar o que meu corpo está me falando hoje. Deveria, tá? Deveria. Se meu corpo está travado, se eu estou ruim, eu deveria ficar descansando. Mas eu não posso. Tenho um compromisso inadiável. Tem uma entrevista muito importante, tem uma reunião muito importante, reunião de negócio. Enfim, tem uma live hoje que eu marquei. Não posso desmarcar de jeito nenhum, então eu vou ter que fazer ela. Então não tem problema eu tomar um medicamento para aliviar aqueles sintomas. O que não posso? O que não vai resolver? Se a minha dor passa, principalmente de 3 semanas, e normalmente as dores aparecem quando eu já estou no processo de cura, onde meu corpo já está me curando. Eu vou explicar isso principalmente no 5º mito. Mas as dores aparecem
quando a gente já está se curando. Então, quando eu tomo um medicamento, o nosso corpo ele funciona igual dia e noite, né? É a mesma coisa. Quando eu estou ligado, é o meu sistema simpático que está funcionando. Quando eu estou dormindo, é o meu sistema parasimpático, é um sistema de reparação, é um sistema de cura que está funcionando. Quando eu estou num processo com algum conflito relacionado, por exemplo, a conflitos emocionais, eu estou numa simpaticotonia, meu corpo está ligado. Muitas vezes é nessa fase, nessa hora, que as pessoas não dormem, têm insônia. Por quê? Porque existe algo que está acontecendo na vida dela que ela está passando por um conflito. Quando eu resolvo o conflito, principalmente relacionado à coluna, ao sistema musculoesquelético, são sentimentos, são situações onde a gente passa por sentimentos de desvalorização e impotência. Porém, se eu resolvo esse conflito, eu dou um jeito de perceber a minha vida de uma forma diferente, resolvo os conflitos que acontecem, e aí meu corpo entra numa fase de cura. E aí que vem as dores, porque aí vai ter inflamação, vai ter edema, aí que parece a dor. Quando eu estou numa fase de cura, meu corpo está em parasimpaticotonia, que é a fase noturna, a fase de reparação. Quando eu tomo um medicamento para controlar a minha dor, para modular a minha dor, a maioria dos medicamentos, eles são simpático-tônicos, então ele automaticamente me joga para uma fase ativa do conflito novamente. Ele faz com que eu mais uma vez, volte a ativar o conflito que eu vivenciei daquele problema relacionado, por exemplo, à minha coluna. Então, o medicamento ele vai modular muitas vezes os meus sintomas, porém, ele não vai me deixar me curar totalmente. Então, quando eu estou numa fase de cura, eu já estou finalizando a minha cura, que normalmente ela dura em média umas 3 semanas. Se eu tomo um medicamento, eu volto de novo numa fase ativa. Então, meu corpo não se cura. Então, eu não consigo finalizar esse ciclo. Então, o medicamento, ele pode ser usado, sim, não tem problema. O que não pode? Eu estar sempre usando um medicamento que eu tiver com dor. Por quê? Meu corpo nunca vai passar pela essa fase ativa e uma fase de resolução. E aí meu corpo não vai se curar totalmente. E eu fico sempre nesse ciclo. E aí que surgem, por exemplo, as doenças crônicas. Então, o remédio, ele sim pode ajudar, porém, ele pode me manter com aquele problema. Por mais que seja no intuito de tirar dor, de desinflamar, né, os anti-inflamatórios principalmente, o intuito é ajudar, porém, quimicamente falando, dentro do nosso organismo, ele vai ter um efeito sistêmico extremamente prejudicial. Sem falar que quando a gente fica por muito tempo tomando medicamento, ele vai sobrecarregar o meu fígado, o meu rim, o meu estômago, ele vai sobrecarregar outros sistemas. Né? Então, isso é importante que eu olhe para isso, né? Que eu não fique dependente de medicamentos. Se eu estou passando por problemas relacionados à minha coluna, principalmente há mais de 3 meses, de 3 semanas, é sinal que meu corpo não está conseguindo se curar. Então eu preciso de uma ajuda. E não só de um medicamento. O medicamento vai modular os sintomas, ele vai ajudar a desinflamar, ele vai ajudar a tirar dor. Porém, ele não vai resolver o meu problema. O medicamento não vai lá na minha coluna tirar um bloqueio que tem para amenizar aquele sintoma, por exemplo, da hernia discos que eu falei no primeiro mito. Ele vai ajudar até certo ponto. Então, não acredite em fórmulas milagrosas que um medicamento vai resolver o seu problema relacionado à coluna. Porque não vai, tá? Então, olha essa informação. Excesso de medicamentos e exames de imagem, 98% das pessoas não precisam de exames de imagem, nem de medicação. O mais importante é uma avaliação clínica e funcional. Por exemplo, dentro do meu consultório, o que eu mais faço é uma avaliação. Eu preciso ver o que é que não está funcionando dentro do funcionamento global do corpo. E não é um medicamento que vai fazer o meu quadril funcionar, o meu pé funcionar, o meu ombro funcionar, ou algum órgão funcionar e as dores ir embora. Não é isso.
Eu preciso devolver a mobilidade normal para o meu organismo, tá bom? Então, remédio vai curar? Mito, não vai. Sinto lhe dizer, mas um medicamento não vai te curar. Quarto mito. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando isso, né? Ah, eu já fiz tratamento e não resolveu, agora o médico me falou que eu vou ter que conviver com as dores. Isso é um grande mito. Por quê? Todas as doenças podem ser curadas. Todas as doenças, contanto que os seus meios estejam livres para que isso aconteça. E o que são os seus meios estejam livres? A minha coluna possa desbloquear das disfunções que ela tenha, que eu consiga resolver conflitos emocionais que estão relacionados aos meus problemas, né, aos problemas, por exemplo, relacionados à coluna, que eu tenha uma nutrição adequada para que eu tenha nutrientes que possam favorecer a minha cura, que eu tenha uma postura adequada para que eu não tenha sobrecarga em algumas regiões da minha coluna. Então, um tratamento de coluna ele é muito simples, mas ele não é fácil. Por quê? Porque as dores e as doenças elas surgem de várias maneiras, várias. Eu digo sempre que são 5 as causas principais. A parte física, que é quando, por exemplo, eu travo a minha coluna, eu vou fazer um movimento, eu faço um movimento exagerado, minha coluna não está preparada para aquele movimento e ela bloqueia. Isso é uma disfunção física, né? A parte física está travada, a parte física está com um bloqueio. Então, esse é um dos fatores que as doenças e as dores elas surgem por bloqueios mecânicos, quando a coluna mesmo, propriamente dita, está travada, está com algum bloqueio. Segundo fator que desencadeia as doenças, o fator emocional. Tudo que acontece na nossa vida, se eu sou pego de surpresa, algo que é impactante, algo agudo, que me pega no contrapé de uma situação, isso, dependendo da intensidade da emoção que eu vivenciei, meu cérebro capta aquela informação e isso pode somatizar uma doença ou um programa biológico, que a gente fala na medicina germânica, um programa biológico, que vai desencadear todas as doenças relacionadas à coluna ou não. Todas as doenças surgem dessa maneira. Eu tenho um choque emocional e a partir daí eu tenho uma alteração no meu cérebro e no meu corpo. Então eu sou afetado nesses 3 níveis. A psique, que é a emoção que eu sinto naquele momento, o meu corpo e o meu cérebro é afetado instantaneamente, nesses 3 níveis. A partir daí eu vou desenvolver as minhas doenças. Então esse é o segundo fator que surgem as doenças. Terceiro fator postural. Se eu tenho alterações posturais, uma hipernordose cervical, uma hipernordose lombar, eu tenho uma hipercifose torácica, posso ter uma escoliose, enfim, alterações posturais a longo prazo, elas sobrecarregam as estruturas e vão desencadear muitos problemas também. Então, esse é mais um item, mais um fator que desencadeia as dores e as doenças, principalmente relacionadas à coluna vertebral. Então, primeiro, fator físico, segundo, emocional, terceiro, postural, quarto, nutricional, dependendo da minha alimentação, dependendo daquilo que eu como, o meu corpo pode ficar mais inflamado, favorecendo ainda mais as dores e as doenças. Então, dependendo da minha alimentação, sim, pode prejudicar muito as minhas dores no corpo. E outro fator energético, às vezes por um trauma, às vezes por um fator emocional, pode acumular um cisto de energia no meu corpo. Esse cisto sobrecarrega a estrutura que vai desencadear as dores também. Tá? Então, perceba assim, que são vários fatores, né, que geram as dores. Então, quando a gente diz, eu já fiz tratamento e não resolveu, é sinal que o tratamento que foi feito não atingiu, talvez, um desses níveis, ou todos os níveis. Porque, às vezes, um problema, ele pode ter 1 ou 2 ou 3 componentes, ou todos esses componentes, físico, emocional, nutricional, energético, enfim. Dentro de um tratamento, eu preciso ter ferramentas para trabalhar esses 5 níveis. Se eu não trabalhar esses 5 níveis, sim, é provável que eu vou ficar com dor, né? Eu vou ficar com problema, eu vou ficar com uma doença. Então, eu tenho que trabalhar em todos esses níveis.
Então, quando diz isso, né, você já fez o tratamento e não resolveu, aprenda a conviver com as dores, não, isso é um mito. Por quê? O tratamento precisa ser direcionado para encontrar a raiz dos problemas que estão relacionados à sua coluna. Precisa encontrar a causa desses problemas. Precisa encontrar aquilo que realmente está levando a essas disfunções. Quando a gente trata a causa, o próprio corpo entra num processo de cura. E isso chama-se autocura. Quando eu dou o estímulo correto para o meu corpo se curar. Nosso corpo tem uma capacidade gigantesca de cura. Contanto que seus meios estejam livres para poder se curar. E os meios livres é o que eu falei. Eu poder tirar um bloqueio que existe na minha coluna, eu resolver um conflito emocional, eu liberar cistos de energia no meu corpo, eu ter uma nutrição melhor, ter uma postura melhor, tudo isso em conjunto, isso sim vai permitir que eu tenha uma vida com qualidade, que eu tenha uma coluna saudável. Quando eu trabalho nesses 5 níveis, tá? Físico, emocional, nutricional, postural e energético. Quando eu trabalho esses 5 níveis, sim, é possível se curar de todos os problemas, tá? Então, quarto mito, já fez tratamento e não resolveu? Aprenda a conviver com as dores. Mito. Quinto mito, a dor nas costas é uma consequência da idade. Isso é um grande mito. Por quê? Porque eu atendo desde crianças até idosos. Se isso fosse um problema só para quem tem idade, não teria paciente jovem, adolescente, criança. Todo mundo pode ter problema de coluna. Todo mundo. Por que a gente pode achar... Por que a gente pode achar que as dores nas costas é em consequência da idade? Porque, principalmente, as maiores causas de doenças sempre têm fatores emocionais. Então, assim, quem que sofre mais traumas? Ou quem já sofreu mais traumas na vida? Uma criança ou um idoso? Obviamente que uma pessoa mais velha, com mais experiência, sofreu mais traumas na vida. Isso é natural. A todo instante nós estamos sofrendo conflitos na nossa vida. E isso vai refletir numa doença ou não, de acordo com como nós percebemos as experiências da nossa vida. Então, a história de que é porque eu tô ficando velho, tô ficando com dor, não, nada a ver. O que acontece, sim, ao longo da vida, nós vamos perdendo um pouco de flexibilidade, nós vamos perdendo um pouco de mobilidade, é natural uma deterioração não, mas um envelhecimento mesmo do corpo natural. Assim como a pele fica mais velha, os músculos ficam mais velhos, os ossos ficam mais velhos, é natural. A minha resistência com 30 anos, obviamente que não vai ser quando eu tiver 60. Obviamente. O auge nosso de potência muscular, de força, é até os 30, 35 anos. Depois disso, a gente começa a ter uma queda. Mas isso não quer dizer que é uma causa de dores. Não. O que causa as dores com a idade ou sem a idade são principalmente os conflitos emocionais que nós passamos na nossa vida. Então, se eu passo por conflitos que são relacionados à desvalorização e à impotência, eu vou desenvolver problemas relacionados à minha coluna. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Valorize-se, fortaleça, se fortaleça em todas as situações. O nosso corpo, na verdade, ele só está mostrando, ele só está dando a oportunidade da gente evoluir. A gente entender a linguagem do nosso corpo é eu olhar para as situações, ver o que está acontecendo, observar as principais áreas da minha vida e ver onde que eu me sinto desvalorizado, onde que eu não me sinto reconhecido, onde que eu me sinto impotente, onde que eu me sinto incapaz. E aí, a partir daí, ter a possibilidade de ter um pensamento diferente, um comportamento diferente, ou enfrentar aquela situação, ou me afastar daquela situação. Só a partir do momento que eu tenho essa percepção que o meu corpo vai reagir de uma maneira diferente. Então, o convite que eu faço a você é isso, é olhar para a sua vida, olhar para
para situações de uma maneira diferente. Aí o seu corpo vai agir de uma maneira diferente. Então, esses 5 mitos, né, esses paradigmas que são criados, foram construídos ao longo da nossa vida, nos impedem, né, de ter uma vida saudável. Quantas vezes já chegou a pessoa no meu consultório, tô com uma dor na minha coluna lombar, e aí eu vou investigando, perguntando, mas tem outros problemas, tem outras doenças, tem outras coisas. Tem uma dorzinha aqui no pescoço, aqui, que tá... Mas que já tô acostumado com essa dor. Por quê? Por que as pessoas acostumam com a dor? Porque alguém, em algum momento, falou para ela que ela ia ter que acostumar com aquilo, que ia ter que viver com aquilo pro resto da vida. E isso não é verdade. Todas as dores podem ser eliminadas do nosso corpo. Todas as dores, elas podem ser trabalhadas, elas podem ser, sim, reequilibradas, encontrada a causa dessas dores, e aí nosso corpo entra no processo de cura naturalmente. Então esse é o 5º mito. A dor nas costas é uma consequência da idade. Mito. Não é verdade isso. Todas as pessoas podem ter dor nas costas em qualquer idade que seja. Criança, até um bebê, até adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo pode estar sujeito a ter uma dor nas costas, assim como está sujeito a se curar da dor nas costas. Então, esse é mais um mito que está relacionado à coluna. Então, esses são os 5 mitos, os principais mitos que impedem que as pessoas realmente fiquem com a coluna sem dor. Acreditar que só se resolve com cirurgia, ter um medo do movimento, né, a cinesiofobia, quando alguém coloca um medo de que ela não vai poder mais fazer um exercício, não vai poder fazer um movimento. Isso é um medo do movimento. Já aconteceu várias vezes de as pessoas chegarem no meu consultório travadas de dor, e aí eu faço as técnicas necessárias, trato, desbloqueio, solto aquilo que precisa soltar. Quando a pessoa levanta da maca, é nítido que ela está se sentindo bem melhor, porém o medo dela se movimentar é maior do que a sensação de que ela está sentindo ali de alívio. Então, muitas vezes ela já está sem dor, mas o medo dela se movimentar tão grande, que ela não faz o movimento pelo medo, não é nem mais pela dor. Então, isso é muito importante de se observar, tá? Então, movimente-se, isso é muito importante. Lógico, tá com dor no seu limite, tá bom? Não precisa forçar, não precisa desrespeitar o seu corpo. Pelo contrário, ouça o seu corpo, veja o que o seu corpo está falando, tá bom? Terceiro mito, como eu falei, remédios não vão te curar. O remédio vai amenizar o seu problema, o remédio vai te ajudar em alguns momentos, mas não vai ser isso que vai trazer a sua cura. Quarto mito, você vai ter que conviver com as dores para o resto da vida. Mito, né? Não precisa. Se você encontrar um tratamento adequado, fizer o que precisa ser feito, é possível sim se curar de qualquer dor que seja. E, quinto mito, a dor nas costas vem como consequência da idade. Mito. A dor nas costas pode vir em qualquer idade, tá? Qualquer idade ela pode aparecer. E também é possível se curar em qualquer idade. E tudo isso é muito importante a gente entender que nosso corpo é um sistema integrado. São vários sistemas que eles estão em comunicação, que eles estão em perfeito equilíbrio para que eles possam dar a melhor função, a melhor ação para o nosso corpo. Então, os nossos sistemas, eles precisam estar integrados, eles precisam estar em perfeita harmonia, em perfeita sintonia, para que ele funcione perfeitamente. Então, eu sempre digo isso, que a qualidade da nossa vida é proporcional à qualidade de nossas emoções e nossos hábitos. Então, se eu tiver uma boa inteligência emocional, se eu souber lidar melhor com as situações que acontecem na minha vida, seja ela um relacionamento de casal, relacionamento com os filhos, no trabalho, relacionamento comigo mesmo, se eu souber lidar melhor com as situações, tiver uma inteligência emocional, meu corpo vai funcionar de uma forma melhor. Assim como a qualidade dos meus hábitos também vai fazer com que meu corpo possa, se eu passo por situações onde eu desenvolvo uma doença, um problema,
ele possa se curar melhor. Então, se eu tiver hábitos como uma meditação, um yoga, uma atividade física, uma boa nutrição, vai fazer com que meu corpo possa se curar muito mais rápido. Tá? Então, a qualidade da nossa vida é diretamente proporcional à qualidade das nossas emoções e dos nossos hábitos. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre os mitos de hoje e que você possa fazer algo diferente com tudo isso que eu te ensinei hoje. Que você possa trilhar um caminho diferente, que você possa cuidar de você, que você possa cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde, que é o seu corpo. Cuidar da sua vida, do seu corpo com um verdadeiro tempo, com respeito, e que você possa ter muita qualidade de vida, que você possa ter vida para viver. Então, é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu espero que eu tenha realmente tocado um pouquinho aí no seu coração e que nós possamos estar caminhando junto, lado a lado, nos próximos dias, nos próximos meses, que a gente possa trilhar esse caminho junto, tá bom? Então, eu deixo essa frase final. O melhor presente que podemos deixar para o mundo é a nossa própria transformação. Então, um grande abraço. Desejo aí uma ótima noite. Obrigado, obrigado, obrigado. Até a próxima.